Fala galera, tudo bem com vocês? Fim de semana de Fla-Flu, um grande clássico carioca. Expectativa é que o nosso Mengão consiga uma grande vitória, que é o primeiro clássico de Paulo Souza, e amanhã, com exceção de Rodrigo Caio, todos os jogadores estão à disposição do treinador para que a gente possa tirar essa freguesia de 2021, onde o Fluminense ganhou os 4 jogos da gente, hein? Inclusive os 2 do Campeonato Brasileiro. Foram 6 pontos que perdemos só contra o Fluminense. Então, sem mais delongas, quero deixar os créditos desse vídeo para Sport TV, o link está aqui na descrição do vídeo. Te convidar a dar o seu joinha, deixar seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Então, vamos ao vídeo. De um lado, os sorrisos, os abraços. Do outro, aquela cara fechada de quem sabe da repercussão negativa. Tá bravo o torcedor do Flamengo. Nos últimos clássicos, o Fluminense tem levado vantagem sobre o Flamengo. 2021 foi o ano em que o clube tricolor mais vezes derrotou o arquirrival na história em jogos oficiais. Foram 4 vitórias. 2022 está aí, com páginas em branco a serem escritas. O primeiro Fla-Flu do ano será aqui no Newton Santos. E no banco de reservas vão estar 2 técnicos que vivem momentos distintos neste início de temporada. Enquanto o Paulo Souza está em alta com a torcida do Flamengo, a Abel Braga é alvo de críticas de torcedores do Fluminense. Falar desse Flamengo, então, agora de Paulo Souza. O Paulo Souza e o time principal do Flamengo estrearam na última rodada. O Flamengo venceu o Boa Vista. E aí, Mansur, o Paulo Souza, desde antes de chegar aqui ao Brasil, falou muito do Pedro. É um cara que gosta muito do Pedro, que vai dar espaço para o Pedro. Quando era técnico do Bordeaux, lá em 2019, tentou a contratação do Pedro quando estava no Fluminense. Pedro acabou indo para a Fiorentina, enfim. Vem falando muito do Pedro. E aí aquela pergunta que já é uma pergunta que também a gente se acostumou a ver nos últimos 2 anos, pelo menos, de Flamengo. Como é que faz para o Pedro jogar nesse time? Se o Paulo Souza está dizendo que o Pedro vai jogar mais, ele tem espaço nesse time titular do Flamengo? Espaço, com certeza, ele vai ter. Se você pensar que o Paulo Souza chega com uma bagagem de trabalhos e que quase todos eles havia um camisa 9, digamos, com a característica próxima do Pedro, ou seja, capaz de ser esse jogador de referência, que conhece o espaço da área, acostumado a fazer uma proteção de costas para o gol, para o apoio que venha dos meias que vem de trás, ou de ser um finalizador, de ocupar esse espaço, de enfrentar uma linha defensiva, você tem todas as razões para imaginar que ele vai ter espaço e mais minutos do que vinha tendo. E a gente sempre comentava, a questão era a concorrência do elenco do Flamengo, junto a um jogador que seria titular em quase todos os outros clubes da Série A do país. A questão entrando o Pedro, o quarteto ofensivo habitual, que a torcida do Flamengo se habituou a cultuar desde os títulos de 2019, naturalmente, você vai ter muita dificuldade de manter o Pedro junto a esse quarteto, porque dificilmente o time conseguiria se reequilibrar, salvo algum olhar que o Paulo Souza tenha dentro do esquema que ele vem tentando implantar no momento ofensivo, esse 3-4-2-1, salvo que ele tenha algum olhar sobre algum jogador que possa escalá-lo um pouco mais atrás, contra adversários mais frágeis, vindo talvez de uma função de volante, enfim, numa adaptação. Agora, o normal é que alguém desse quarteto perca espaço. A questão é que a gente talvez demore um pouco a enxergar como esse time, esse 11 vai se desenhar na cabeça do Paulo Souza. E talvez nem ele tenha essa resposta nesse momento. Aparentemente, o que ele pretende é fazer com que todo o elenco rode bastante dentro desse esquema, desses primeiros jogos de estadual, fazendo todo mundo se adaptar ao funcionamento do time dentro desse desenho, dentro desse 3-4-2-1, que todos entendam os movimentos, ocupando por vezes diferentes posições dentro desse desenho, e mais adiante a gente vai ter uma base de time. Eu imagino o Pedro como titular, sim. E aí a gente, talvez com o Everton Ribeiro fazendo uma ala, o Gabigol com o Bruno Henrique ou com o Arrascaeta por trás de um atacante, e aí você pode eventualmente ter o Bruno Henrique na área, o Everton Ribeiro não começando um jogo, enfim, alguém desse quarteto vai sobrar. Mas eu imagino, por característica de trabalho, que o Pedro vai ter muito espaço. É verdade. Inclusive, a gente fez uma reportagem essa semana para o Globo Esporte, onde a gente levanta os números de Pedro, Bruno Henrique e Gabigol, os 3 atacantes ali desse Flamengo. E quando a gente vê média, né? Porque é claro que Gabigol e Bruno Henrique jogaram muito mais do que Pedro, estão há mais tempo no Flamengo, quase sempre titulares, mas a média de minutos em campo em relação a assistência e gols é bem parecida ali, é bem equilibrada. O Pedro, inclusive, tem uma média melhor que o Bruno Henrique, pior do que o Gabigol, enfim, é uma média muito, muito boa realmente a do Pedro, que pode não ter terminado a temporada passada de uma forma magnífica, mas nesses 2 anos vem muito bem no Flamengo, sim.
E Mansur, e você gosta dessas possibilidades que o Paulo Souza já mostra aí, por exemplo, agora para o Fla-Flu, de repente, Felipe Luiz como um dos zagueiros, como o Everton Ribeiro, por exemplo, no jogo com Boa Vista ali como um lateral, /ala, são possibilidades boas para esse Flamengo? São possibilidades que eu acho que ele vai experimentar em jogos de maior exigência. Eu imagino até que ele não repita, por exemplo, quem jogou 90 no primeiro jogo dificilmente vai jogar nesse. O que pode ser, por exemplo, que o Pedro, que começou o jogo, talvez não comece esse, fazendo com que o Gabigol seja o centroavante, porque ele vai rodar esses minutos. Com relação à pergunta que você fez do Everton e do Felipe Luiz, no funcionamento que ele vem propondo ao Flamengo, eu acho que o Felipe se encaixa como esse, em tese, na hora da construção ofensiva, como esse terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. E explico. Quando o time ataca com esse modelo, você tem dois alas abertos. Sendo que o ala pela direita tende a ser um jogador com origem de lateral, seja ele o Isla ou o Mateuzinho. Com isso, na hora que o Flamengo perde a bola e vem defender, ele não defende em linha de 5, ou seja, 3 zagueiros mais os 2 alas fechando a defesa. Ele tende a defender com linha de 4 homens, fazendo com que esse lateral feche a linha defensiva, o Felipe Luiz naturalmente se torna o lateral, e esse ala pela esquerda, se for o Everton Ribeiro, ele fica desobrigado de correr os 100 metros de campo para fechar a linha defensiva defendendo como um ala. Ele pode defender um pouco mais à frente, num 4-4-2. Isso diminui o pedaço de campo que ele é obrigado a percorrer. E aí, o que parece? A aparência de que o Paulo Souza, observando a carreira do Everton Ribeiro, um jogador que lá atrás chegou a ser lateral, e talvez tenha essa memória de jogar pelo lado do campo, construindo como um jogador canhoto, criativo e construindo a partir do setor esquerdo, que ele possa atacar como ala e defendendo uma linha de meio campista e sem precisar correr todos os 100 metros de campo o jogo inteiro. Agora, é uma experiência que ele vai fazer e o Fla-Flu talvez permita ele ter essa observação num jogo de maior intensidade, num jogo de maior exigência técnica do que, por exemplo, o jogo com o Boa Vista, que o Everton Ribeiro entra no segundo tempo, começa como esse ala pela esquerda, mas depois vem fazer uma função mais por dentro, partindo da meia-direita, digamos assim. Então, eu acho que tudo isso serão experiências. Eu acho que pode funcionar. O que ele vai ver num jogo de maior exigência, como o time fica, por exemplo, na parte defensiva. Ainda tem o Marinho, né, que acabou de chegar, estreou fazendo gol contra o Boa Vista, mais um nome forte para esse Flamengo temporada 2022. Então, galera, finalizando, se gostou do vídeo, se foram informações importantes para você, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!